Bom, a aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre endogamia e cruzamentos. Bom, o que seria, vamos dividir em duas partes. A primeira parte a gente vai falar de endogamia, a segunda parte cruzamentos e o quanto os dois têm em comum. Bom, para poder a gente começar falando de endogamia, qual seria então a definição de endogamia? A endogamia, então, é o acasalamento de indivíduos que são relacionados por ascendência. Então imagine assim, a gente ter o acasalamento, não é o cruzamento, é o acasalamento entre irmãos, pai e filha, mãe e filho, primos. Então qualquer nível de relacionamento entre indivíduos, a gente tem esse acasalamento entre esses indivíduos aparentados, a gente vai ter um certo nível de endogamia. Bom, então aqui um exemplo extremamente simples do que seria endogamia. Imagine assim, a gente tem um avô, então a gente poderia ter avô e avó, mas a gente pega desse avô de um indivíduo, que seria hoje o neto, né? Mas que a gente tem mais próximo de um neto, e que os irmãos ou filhos desse avô acabam fazendo, esses meio-irmãos acabam fazendo, a gente tendo um acasalamento. Então imagina assim, a gente tem o pai, que tem essa parte azul, que ele vem desse pai dele, né? Então o avô desse indivíduo, e a parte azul, que a gente vem da mãe, também que é filha desse avô. Então eles são meio-irmãos. Essa parte verde e a laranja vem da mãe de cada um deles. Então eles são meio-irmãos e, por algum motivo, ocorre o acasalamento desses dois indivíduos, que acabam se tornando pai e mãe desse último indivíduo. O que acontece é, quando a gente tem um acasalamento de indivíduos que são aparentados, filhos de um ancestral comum, a gente tem então um indivíduo que é endogâmico. Então, esse exemplo desse indivíduo mais novo, que seria a nível de neto, ele é endogâmico porque os seus pais têm algum nível de têm algum nível de parentesco. Sempre que a gente tem o acasalamento de indivíduos que têm ancestral comum, a qualquer nível, a gente vai ter o aumento do nível de endogamia na população. Então a gente tem esse indivíduo neto, ele tem um gene que é comum ao seu avô. Então o indivíduo endogâmico, a definição dele é que ele tem um dos seus genes tem a probabilidade de ser o mesmo do seu avô, um ancestral comum. Então os seus pais têm esse gene, o seu avô tem esse gene. Então se esse indivíduo tem uma probabilidade de ter em relação aos seus pais o mesmo gene. Então os dois têm um gene em comum, pai e mãe, passa para o seu filho, que seria representado por esse azul. Tem um alelo comum aos seus pais. E aí a gente precisa calcular o coeficiente de endogamia, que ele é definido como sendo a probabilidade que dois alelos presentes em um determinado locus sejam idênticos por descendência. Então ele pode ser correspondente a metade do grau de parentesco entre seus pais e ele varia entre 0 e 1. Então, se a gente pegar esse coeficiente de endogamia e olhar para a figura anterior, a gente tem esse indivíduo que é neto, e para a gente calcular o coeficiente de endogamia, vai significar o quê? A probabilidade de que dois alelos de um determinado locus, então ele tem metade dos seus alelos vem do pai e a metade vem da mãe. Quando a gente tem esses dois alelos presentes num determinado locus, então imagina o A do pai e o A da mãe, seja azão ou azinho, se eles forem comuns ou idênticos, né, ao seu pai e sua mãe, é o que a gente chama de coeficiente de endogamia. Então, a probabilidade da gente ter esses alelos idênticos, a gente chama de coeficiente de endogamia. É quando a gente quantifica a endogamia do indivíduo. E ela pode variar entre 0 e 1 em decimal, em valores naturais, ou se a gente quiser em porcentagem, varia de 0 a 100. Então eu falei no anterior que ele é o grau de parentesco dividido por 2. Então aqui, nesse slide, a gente tem como calcular o grau de parentesco de um indivíduo. Então imagine assim, o grau de parentesco de um indivíduo ele é a soma de potências de meio, ou 0,5, 1 sobre 2, dá a mesma coisa, né? Obviamente é a mesma coisa. Então a gente pode calcular o somatório de 0,5 elevado a G1 mais G2, e aí aqui a representação dos seus valores.
Então, a gente tem que RXY é o grau de parentesco entre os indivíduos x e y. G1 é o número de gerações entre um ascendente comum e o animal X. G2 é o número de gerações entre o ascendente comum e o animal Y. E esse símbolo de sigma é o somatório, né? Então, imagine assim, a gente tem dois indivíduos, X e Y, que poderiam ser aqueles indivíduos lá do avô. Então, que seriam os pais e mãe, o pai e a mãe daquele indivíduo que seria formado no final como neto, né? Então, imagine assim, a gente tem o X e tem o Y, e eu quero calcular qual o grau de parentesco de X e Y. E eu sei que o pai ou a mãe de X e Y ele é comum, seria representado por esse A. Então, quando eu quero calcular o grau de parentesco entre esse indivíduo, eu calculo o número de gerações até o seu ancestral comum. Então, imagina assim, qual é quantas gerações eu tenho que andar até eu chegar ao ancestral comum de Y, andando para X e a mesma coisa para Y. Ora, se eu pegar e contar o número de gerações, apenas uma geração eu já chego e vejo que eles têm um ancestral comum. Então, G1 é representado por 1 e G2 é representado por 1, porque é uma geração para cada um para chegar a A. Pode ser que para um o A ande 2 gerações e para o outro o A ande 3 gerações, 4 gerações. Não tem problema nenhum. Por isso que é separado em G1 e G2. Somando esses valores, fazendo o somatório de 0,5 lá, né? A gente vai ter que 0,5 elevado ao quadrado. Então, como eles são meio-irmãos, a gente tem que é 0,25. Então, isso significa o quê? Que 25% desses indivíduos X e Y podem ser, a probabilidade de ser genes idênticos ou alelos comuns por ascendência. Então, aqui tem um outro que poderia ser um pouquinho mais complexo. Imagina que a gente tem o grau de parentesco de X e Y agora, lá quando a gente pega o ancestral comum deles, que seria o C. Então, a gente pega, conta o número de gerações, então de X para até chegar a C e Y até chegar a C. Mais uma vez, X andou duas casas até chegar a C, o Y a mesma coisa, andou até o H uma geração, até o C 2 gerações. É a mesma coisa que a gente vai ter agora no comum final, substituindo naquela função, é o 6,25, que é a probabilidade deles terem um gene comum, gene dos seus alelos comuns, né? Bom, e para a gente calcular o nível de endogamia pelo grau de parentesco dos pais? É simplesmente a gente pegar o grau de parentesco dos pais, aquele R, X, Y, R, A, B, depende da letra que cada um quiser usar, e dividir por 2. Então, o meu coeficiente, se eu pegar um filho do X e Y, eu posso pegar qual a endogamia desse indivíduo que é filho de X e Y. É simplesmente eu calcular o anterior e dividir por 2. Então, a gente poderia pegar o 6,25 e dividir por 2, e aí eu vou ter o coeficiente de endogamia desse indivíduo. Só que eu também posso usar, de maneira generalizada, uma função comum, que ele é simplesmente eu calcular o coeficiente de endogamia pelo grau de consanguinidade do indivíduo X e o coeficiente de ancestral comum desses dois indivíduos. Posso pegar mesmo esse N1 e o N2 é como se fosse o G1 e o G2, só para eu mudei porque a gente mudou a função. Então, o número de gerações partindo de um dos pais até o ancestral comum, e o outro N2 é partindo de outro pai. O outro pai não seria pai e mãe, seria um pai, é um parentesco, né? E o outro pai seria a mãe, né? Que a gente está utilizando ali, até o ancestral comum. Resolvendo essa conta, a gente vai ter o coeficiente de consanguinidade. Bom, vamos para o próximo. Imagine que aquele mesmo indivíduo, X e Y, tiveram um filho, por exemplo, o K. Então, quando a gente pega o K, a gente tem o X, olho até o ancestral comum que ele tem em relação ao Y, então eu conto quantas gerações eu tenho, por exemplo, o Y até chegar a C e o X até chegar a C. Então, por mais que eles não tenham um ancestral na próxima geração, ou 2 ou 3 gerações, eu conto o quanto que eles têm. Então, eu pego 0,5 elevado a 2 gerações, que cada um deles tem, mais 1, que é da função, multiplicado por 1 vezes 0, se a gente pegar aqui, é o coeficiente de consanguinidade do ancestral comum, ou seja, isso é quando o seu pai ou sua mãe já tem um coeficiente de consanguinidade. Nesse caso, a gente não tem um ancestral mais acima do que isso, a gente não tem. E aí, quando forma um ancestral com consanguinidade, que seria o K, é o único que vai ter ali, por isso 0. Se K tiver um filho, aí a gente tem que colocar
aqui nessa conta o grau de consanguinidade de K para poder aumentar ou diminuir a proporção desse grau de consanguinidade. As ferramentas para aumentar ou diminuir esse grau de consanguinidade a gente vai ver na próxima parte, que é na parte de cruzamentos. E para a gente fazer os cálculos de coeficiente de endogamia, obviamente, gente, isso aqui é um cálculo simples, para 2 animais, para 3 animais, para 4 animais, para 10 animais até dá para fazer. Agora, quando eu tenho, sei lá, 100 mil animais, 200 mil animais com parentesco ali numa planilha, como é que a gente vai calcular isso? E aí a gente precisa utilizar um software específico, seja R, SAS, que vai ser, ou ainda alguns que vão ser criados, mas sempre imaginando para o cálculo de coeficiente de endogamia, a gente vai ter um software específico para calcular aquilo ali. Por quê? Para facilitar a nossa vida. Imagina fazer a conta para 100 mil animais, o tempo que a gente vai demorar para fazer isso. Então eu trouxe 2 exemplos no RStudio para a gente ver. Um exemplo bem pequeno e um exemplo maior. Bom, nesse primeiro aqui, a gente tem esse pedigree. Então imagina que eu tenho aqui o pai, tenho a mãe e o número de indivíduos que eu tenho de filho. Aqui eu tenho os indivíduos que eu não sei, então eu represento por NA, seria um nível mais alto. Melhorou? Beleza. Bom, então nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem um pedigree de 6 indivíduos. Então imagine assim, eu tenho a minha geração que eu já desconheço, os meus primeiros animais do meu sistema de produção, eu não sou obrigado a saber a origem deles. Então, às vezes aqueles tataravós, os indivíduos mais velhos, eu não tenho a genealogia dele. Então eu posso representar isso por NA. A partir do momento que a gente sabe de quem é filho de cada um, a gente representa por um número. Então esse PED1, se a gente plotar aqui no R, a gente vai ver aqui, olha, eu tenho 6 indivíduos. Então o indivíduo 1, eu não sei o seu parentesco, seu pai e sua mãe. O indivíduo 2 é a mesma coisa. Mas a partir desse indivíduo 1 e 2, eu já tenho os filhos. Por exemplo, o indivíduo 3. Então o indivíduo 3, ele é filho do 1 com 2. O indivíduo 4, ele já é filho do 1 com alguém desconhecido. O indivíduo 5, ele já é filho do 4 com 3. E o indivíduo 6, ele é filho do 5 com 2. Então isso aqui é só um exemplo muito pequeno, gente, mas é só um exemplinho para poder vocês visualizarem. Então eu posso usar um pacotinho chamado Pedigree. Esse pacotinho, ele ajuda bastante a gente. Então é dessa biblioteca aqui, Pedigree MM. Então vocês já sabem como instalar algum pacote lá no R. Usa esse pacote Pedigree MM e lá dentro dele tem essa função Pedigree, a gente pode calcular o Pedigree. E aí tem uma função nele, esse getAr, que é a matriz nossa de parentesco. E aí quando eu peço a matriz de parentesco, eu olho aqui, olha, eu tenho a relação entre o indivíduo do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente a relação dele com ele mesmo é 1. Quando eu tenho algum nível de endogamia, ele me mostra valores acima de 1. Por exemplo, o indivíduo 5 e o indivíduo 6. Quando eu tenho acima de 1, eu ia dizer o número que eu tenho de endogamia. Então aqui eu tenho em torno de 12,5% de endogamia nesse indivíduo e nesse indivíduo. Então aqui às vezes eu não consigo enxergar dependendo do meu tamanho de pedigree. Mas na matriz eu já começo a ver. Então ele, quando dá ele com ele mesmo, ou seja, 1 com 1, aqui deu 1. 2 com 2, deu 1. 3 com 3, 1. 4 com 4, 1. 5 com 5. Opa, aqui deu 1,12. Então, o valor que é acima de 1 é o grau que eu tenho de coeficiente de endogamia. E a relação entre eles? Opa, a relação do 1 com 3 é meio. A relação do 1 com 4, meio. A relação do 1 com 6. Aqui eu já calculo 0,25. Eu já tenho a relação do 4 com 6, 0,31. Relação do 5 com 6, 0,68. E assim vai dependendo do tamanho do pedigree. E aí, usando esse outro pacotinho aqui, esse GeneticsPed, eu posso também simular pedigrees e também pedigrees maiores. Vou mostrar para vocês quando a gente tem, por exemplo, um pedigree maior. Então aqui eu tenho o número de gerações, número de pais, número de mães
e aqui o número de indivíduos por geração que eu quero. Então eu pego 14 vezes 3, que eu tenho 3 gerações, e vou gerar esse pedigree, esse arquivo de pedigree. E aqui, se eu olhar, nesse ped eu tenho a mesma coisa, indivíduo, pai, mãe e a geração que ele se encontra e o sexo do indivíduo simulado. Então, os primeiros indivíduos, da minha primeira geração, os meus primeiros 14 animais eu não sei, eu desconheço. Mas a partir deles, eu já tenho os cruzamentos lá dentro daquela geração e começo a pegar os animais e fazer os cruzamentos. Então, eu tenho o cruzamento do 1 com 9, do 2 com 9, do 2 com 7, do 3 com 10, do 2 com 7, do 3 com 9, e eu vou gerando os filhos de cada um deles. Então, eu tenho o indivíduo, por exemplo, o indivíduo 33, ele é filho do 17 com 24. Mas aí eu não sei o grau de parentesco, porque eu já não sei do 24, eu não sei de nenhum deles. Então, nesse pacote, eu tenho essa função aqui, e essa função eu posso pedir do meu pedigree. E aí vai me dar, obviamente, numa escala muito maior, aqui usando um número maior de indivíduos, eu vou ter as relações entre os indivíduos. Na primeira geração, até o indivíduo 14, eu não tenho relações, porque eu desconheço os parentes desses indivíduos anteriores, mas a partir do 14 já posso começar a localizar. Ora, o indivíduo 9 com o indivíduo 15 já tem a relação do meio. O indivíduo 1 com o indivíduo 15 tem relação de meio. O indivíduo 17 com o indivíduo 16, eles já têm relação de 0,25. Então, quando a gente for calcular maiores níveis de correlação entre os indivíduos, a melhor coisa que a gente tem é utilizar um pacote estatístico específico, uma função, uma coisa que seja específica para que a gente tenha de maneira mais rápida, clara, e também de usar esse ferramental para que facilite a nossa vida quando a gente for calcular outras coisas derivadas dessa matriz de relação. Então, uma das coisas da matriz de relação é enxergar se eu tenho o nível de endogamia, então, que é o exemplo dessa aula. Nas outras aulas, a gente vai ver como a gente pode também utilizar essa matriz de parentesco para os cálculos de valores genéticos desses indivíduos. Então, voltando para cá, a gente já viu no RStudio que a gente precisa utilizar softwares, um dos exemplos é o RStudio, né, softwares específicos para a gente calcular nosso coeficiente de endogamia. Endogamia, ela tem alguns efeitos primários. A primeira coisa que a gente tem é o aumento de alelos em homozigose. Consequentemente, a gente vai ter uma diminuição das heteroses. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter um nível maior, seja de indivíduo com azão, seja indivíduo com azinho. Por quê? Porque os heterozigotos, como a gente vai ter indivíduo aparentado fazendo esse tipo de cruzamento, a gente vai começar a aumentar aqueles que a gente tem em alelos comuns. Então, a gente vai aumentar o nível de azão e também o nível de azinho, diminuindo o nível de azão. Esse é um dos exemplos, né? Fugindo dos nossos heterozigotos. Só que a gente altera a frequência genotípica. Então, seja azão e azão-azinho e azinho. Essa frequência genotípica a gente modifica com o aumento da endogamia. Mas, como isso é fechado na minha população, a frequência dos alelos, seja azão, seja azinho, ela continua a mesma. A única coisa que muda é a frequência dos genótipos e não dos alelos. Porque a gente não cria alelo novo, a gente só redistribui esses alelos. Outra coisa que a gente tem da endogamia é um principal problema, que é a depressão causada pela endogamia, que é um dos efeitos desfavoráveis. O que acontece quando a gente tem um aumento da endogamia na nossa população? A gente reduz a fertilidade dessa população e a sobrevivência. E outra coisa que a gente tende a diminuir também é a média do valor fenotípico. A gente perde o vigor desses animais. Então, espera uma maior produtividade com a endogamia e o que pode ser causado é uma menor produtividade, dependendo do que a gente está fazendo a nível de endogamia. Então, depressão causada pela endogamia tem essas consequências. Então, quando for utilizar como ferramenta a endogamia, que a gente vai ver nos próximos slides como utilizar ela, já tem que se ter em mente que a gente vai causar uma redução da fertilidade e outra da sobrevivência desses animais. E outra coisa que a gente pode ter é a redução do fenótipo desses animais. Principalmente para características de menor herdabilidade, são aquelas que são mais afetadas pela endogamia. Um desses exemplos são as características ligadas à fertilidade.
Então, as características ligadas à fertilidade, como elas têm uma baixa endogamia, uma baixa herdabilidade, desculpa, essas características elas vão ser mais afetadas. Então, duas coisas a gente vai ter como consequência da endogamia. A diferenciação genética entre as linhas. Então, a gente vai botar as linhas mais especializadas. Então, a gente vai ter, por consequência, o quê? As linhas, por exemplo, eu tenho uma linha ligada ao tamanho de ovo. Eu posso fazer a especialização dessa linha tamanho de ovo e posso fazer a especialização em linha de quantidade de ovos por dia, ou tempo a ter o ovo. Então, dentro da linha eu vou ter uma uniformidade, uma maior especialização, e entre as linhas eu vou ter uma maior diferenciação entre elas. Então, a gente pode fazer... a gente também tem utilizações para a endogamia, né? A gente tem três principais. Uma, formação de linhas endogâmicas para cruzamentos posteriores. A segunda, identificação de genes deletérios. Então, se eu falei que a gente vai ter um número maior de recessivos, a gente vai aumentar a frequência de recessivos. Uma das coisas que a gente vai ter, se o gene deletério ele é recessivo, ele vai ter uma maior presença na população e eu posso identificar uma população que tem genes deletérios. E o outro, o aumento da prepotência dos reprodutores. Então, são três usos, a gente vai ver um pouquinho mais sobre eles. Bom, para linhas endogâmicas, o que a gente pode fazer é aumentar a média de características de interesse econômico através da fixação de genes desejáveis. Então, aquele mesmo exemplo para as linhas de avicultura. Então, a gente pode formar as linhas comerciais da avicultura. De que maneira? Eu posso pegar linhas especializadas a tamanho de ovo, linha especializada ou aumento da produção de ovos, ou aumento do tamanho de quantidade de gema, outra característica que seja diferente. E ao final eu vou complementar as duas. Então eu pego duas linhagens especializadas, cada uma na sua característica, e ao final eu faço o cruzamento entre elas para poder gerar os meus animais comerciais. Então isso é muito legal. A gente pegar animais especializados e no final pegar um filho dos dois, que seriam especializados em relação aos dois. Outra coisa que a gente tem do uso, que é a identificação de genes deletérios, são algumas anomalias congênitas e indivíduos com problemas ou doenças. Então, o que pode aparecer é indivíduo com cegueira. Então, a gente pode aparecer indivíduo cego de um olho, indivíduo que tenha esse formato de maxilar, de mandíbula. Então, a gente pode ter indivíduos com algumas deformidades sendo identificados com esses níveis de endogamia. Então, isso é bem comum quando a gente aumenta o nível de endogamia, algumas deformidades nos animais. Isso é bem comum com um pônei. Em cachorros também isso é bem comum. E a terceira é o aumento da prepotência dos reprodutores. Então imagine assim, principalmente os equinos ou cachorros, que a gente quer um animal que seja padrão da raça. Então um animal de pista, um animal que é de exposição, a gente quer manter na nossa população aqueles aspectos morfológicos, o fenótipo dele tem que ser o mais padrão da raça possível. Então a tendência nossa é que a gente chegue a colocar animais ali dentro que sejam mais próximos daquele que a gente quer, mais próximo de um padrão. Então a gente pode fazer uso da endogamia com o cruzamento de pai com filha, de avô com neta. Para quê? Para que a gente tenha um padrão. Por exemplo, presença de chifre, cor de pelagem, geralmente são características qualitativas, geralmente controladas por poucos pares de genes. Então a gente quer o mais próximo, por exemplo, da figura do pai, com sua prole o mais próximo possível, a gente pode fazer uso da endogamia. Claro, com todos os cuidados e já tendo em mente que a gente também tem aquela depressão causada pela endogamia. Então a gente tem que sempre ter um balanço da endogamia com o nível de endogamia com o que a gente vai querer de fenótipo, porque senão a gente pode causar vários problemas, podendo até perder toda uma geração por deformidades. Então a gente tem as consequências, né, da mudança pela endogamia, que uma é a redução do valor fenotípico, diferenciação entre as linhas e uniformidade dentro das linhas. Então imagine assim, a gente tem lá a variância, então aqui vai ser mais a demonstração, vamos tentar usar algumas funções para poder ver agora a representação numérica do que seria essa teoria anterior, dessas três mudanças, dessas três coisas que a gente vai ter, mudança do valor médio e de variações dos indivíduos. Então imagine assim, a gente tem uma amostra de N indivíduos, cada um vai ter dois alelos, né? Então um indivíduo dialélico, e a gente tem essa primeira função, que é a função a variância que a gente vai ter quando a gente tem
a nossa frequência alérica. Então, a gente já viu de P0, Q0, eu tenho o número de indivíduos, então ali é representado por as frequências aléricas dividido por 2N. Então, esse é o cálculo da minha variância da frequência alérica. Então, agora eu posso pegar essa variância da frequência alérica e tentar generalizar para qualquer número de gerações. Então, eu posso ter na primeira geração, na segunda, na terceira, na quarta, para T gerações. E aqui eu generalizei essa função da anterior, agora para T gerações. A gente já falou sobre como calcular o coeficiente de endogamia. Então, aqui imagina que eu posso calcular na minha primeira geração e na minha segunda geração, dependendo da minha primeira geração. Então, é sempre o coeficiente de endogamia dependendo da geração anterior. Se eu não tiver endogamia na minha geração anterior, essa segunda parte da função a gente pode botar zero. Então, eu vou ter meu coeficiente de endogamia simplesmente dependendo do meu tamanho amostral, do meu tamanho da minha população. Mesma coisa, generalizando esse coeficiente de endogamia para T gerações, eu sempre posso ter, por exemplo, no T3, a geração 3. Eu vou depender da geração 2, que depende da geração 1. Então, esse cálculo de coeficiente aqui é sempre para poder a gente generalizar para qualquer uma das gerações. E se eu quiser calcular o delta, que é sempre a diferença entre uma geração e outra, esse delta vai voltar. É só pegar, por exemplo, a geração 2, A3 menos A2, A4 menos A3, eu vou chegar à conclusão que eu vou ter o delta dependendo de quê? 1 sobre o meu tamanho amostral, ou o número de indivíduos que eu vou ter naquela geração. Bom, aqui para a gente tentar utilizar aquelas tabelas que a gente já viu lá no outro slide, a gente vai ter, lá nas outras aulas, a gente vai ter as frequências originais. Então, de A1 a 1, A1 a 2 e A2 a 2. Aqui não ficou muito legal, eu vou tentar melhorar os slides para mandar lá e deixar disponível para vocês. Eu não tinha visto que tinha ficado meio apagado. Então, imagine assim, eu tenho o meu P2, minha frequência original, né, na minha população base, aquilo que a gente já viu lá nas primeiras aulas, a frequência ligada a cada um dos meus genótipos. E aí eu tenho, quando eu vou modificar os meus genótipos, aqui pela variância das minhas populações, se a gente chegar aqui na minha primeira equação lá, eu posso pegar que a minha variância vai depender de quê? Minha frequência alérica de P original, de Q original, multiplicado pelo meu coeficiente de endogamia. Isso quer dizer, substituindo P pelo Q ou Q pelo P, isso significa o quê? Que minha frequência, aqui, minha frequência alélica média nas minhas gerações, eu vou ter a minha frequência original, aqui usando o Q, né? Eu vou ter minha frequência original mais a original multiplicado pelo meu coeficiente de endogamia. Então, se a gente generalizar para qualquer um dos nossos genótipos, a gente observa aqui na tabela que eu vou aumentar as minhas frequências aléricas dos meus homozigotos, que foi uma das causas, lá no primeiro slide a gente falou, que a gente vai aumentar os homozigotos, seja ele A1 a 1 ou A2 a 2. E, em contrapartida, quando eu estou aumentando para cada um deles em uma unidade, eu vou diminuir 2 unidades do meu heterozigoto. Então, o que causa uma daquelas variações é aumentar a especialização, ou seja, vai ficar mais uniforme aquela minha linhagem ou aquela minha população, por causa do meu coeficiente de endogamia. Eu vou deixar ele mais fixado nos genes que eu quero na minha população. Então, eu vou seguir ou para 1 a 1 e para A2 a 2. Então, cabe na hora da seleção a gente selecionar qual dos dois que a gente vai aumentar a minha frequência na nossa população através da seleção. Então, aqui agora quando a gente vai levar para a função, para a média populacional. Então, na média populacional, a gente vai usar aquela mesma ideia que a gente utilizou no outro slide, lá na outra aula, calculando a média da população. É a mesma ideia. Então, a média da minha população base, ela vai ser A, que é aquele valor genotípico, né? Seja mais A, D e menos A, aquilo que a gente já viu na outra aula. E aí, a gente vai chegar e calcular o valor médio da minha população. Bom, calculando o valor médio da minha população base, a gente vai ter aquela equação que vocês já viram na outra aula, só que agora a gente vai ter que introduzir as frequências e também o meu coeficiente de endogamia. Então, quando eu aumentar as minhas frequências, tanto para A1 a 1 como para A2 a 1,
eu vou também ter que somar esse componente àqueles aumentos da minha frequência, seja a frequência de P ou de Q, e a redução dos meus heterozigotos. Então aqui é mais para poder a gente generalizar a mudança da minha média. Então, quando a gente agora gerar e introduzir a minha média, botando como M0 a minha primeira parte, então tudo aquilo que a gente viu na outra aula é o meu M0, é o cálculo da minha população base, a média populacional. Então, o que vai mudar da população base para a população que vai ter endogamia, ou a população F? É a média da população base menos 2 vezes Q vezes P, multiplicado ainda pelo nível de dominância, multiplicado ainda pelo meu coeficiente de endogamia. Isso considerando apenas um locus. Então, o que vai mudar na minha população? Eu tenho a minha média populacional menos 2pq-df. Então, lembra lá que a gente falou que a primeira causa da endogamia é a depressão? Então, a causa da depressão é a minha média fenotípica sendo reduzida? Então, isso pode acontecer aqui. Que aqui agora a gente está representando de maneira numérica. Então, a gente pega o M0 menos 2 vezes sendo aquela mudança causada pelo meu coeficiente de endogamia. Então, isso aqui, gente, não precisa ficar muito preso à matemática. É mais para demonstrar o quanto a minha média vai ser afetada pelo meu coeficiente de endogamia, que é aquela depressão causada pela endogamia. Agora, de maneira numérica. Por que de maneira numérica? Porque quando vocês forem pensar em ter um indivíduo endogâmico, vocês já podem ver em escala o quanto pode mudar a média da população de vocês. Então, isso pode sim interferir na média da população de vocês, então tem que ser usado de maneira muito lógica e de maneira muito equilibrada. Quando a gente considerar todos os loss da minha população, né? Então quando eu estou considerando simplesmente um alelo, agora eu vou considerar todos os alelos, eu tenho que naquele componente de frequência dos alelos botar o somatório. Então, por quê? Porque eu tenho a frequência aléria do loss 1, do locus 1, do locus 2, do locus 3, do locus 4 até o locus n. Então é essa frequência aléria que eu vou levar aqui para esse somatório. Como o coeficiente de endogamia do indivíduo ele é único, né, ele é uma constante, a gente vai tirar ele do somatório e vai ficar 2F, que multiplica o somatório de PQ médio multiplicado pelo esse D. Então, resumindo, a mudança causada pela endogamia é aquele segundo componente, que é menos 2F, somatório de PQ médio vezes D. Então, cada locus vai ter sua frequência alérica. Então, dentro do locus do A, lá a gente vai ter a frequência do Azão e do Azinho. Aí a gente vai para o locus B, a gente vai ter a frequência alérica do Bzão e do Bzinho. Então, cada um desses, a gente pode, no final, quantificar isso e mostrar o quanto vai modificar na nossa média da minha população base, se é o grau de escala de mudança dessa média utilizando essa função, para poder calcular o quanto a gente vai ter de impacto na nossa média populacional. Bom, a mesma ideia a gente vai ter com a variância. E aí, lá na variância, aqui são todas as minhas demonstrações de cálculo para poder ter essa ideia de variância para a população base e variância com a linha endogâmica. Então, a gente tem a variância da população base. 2pq alfa ao quadrado. Esse A ao quadrado é aquele A que a gente já viu nos outros. Só que agora é um alfa quando a gente tem os dois. A gente tem aqui a mudança causada, então 2pq, a gente tem aqui esse 2pq médio, a gente já viu nos outros slides que ele pode ser simplificado por 2p0, q0, 1 menos f, que é a frequência lá da minha população base, quando eu tenho a minha modificação pelo meu coeficiente de endogamia. E aí a gente tem a mudança dessa variância, a variância genética da minha população. Então a gente simplificou esse componente 2p0, q0 alfa ao quadrado por vg, que é a variância da minha população base. E aí no final eu tenho essa mudança de 1 menos o f. Utilizando aquela mesma ideia que a gente já viu naquela outra tabela. A gente vai ter que a mudança entre as linhas é que dentro da mesma linha a gente vai ter lá na minha população base o quê? Alfa que multiplica q menos p, p menos q. Quando eu substituo o P pelo Q, ou o Q pelo P, a gente vai ter que é 1 menos 2Q, sendo então a minha média da minha população ao menos 2AQ.
Quando eu pegar e substituir lá naquela função daquele slide anterior, a gente pode pegar que a variância vai ser, no final, deduzindo que 2 que multiplica 2p0, q0, alfa ao quadrado, que multiplica pelo meu coeficiente de endogamia. Então, resumindo e substituindo, eu vou ter que vai ser igual a 2 vezes a minha variância genética base multiplicado pelo meu coeficiente de endogamia. É óbvio que antes disso são só deduções matemáticas, mas é para mostrar o quanto vai modificar a variância genética entre as linhas. Então, eu vou começar a ter linhas especializadas. Então, se eu aumentar em uma vez o meu coeficiente de endogamia, eu estou aumentando em 2 vezes uma variância genética entre as linhas. Então, cada sua linha está ficando especializada e entre elas estão tendo uma maior variação, sempre multiplicado por 2. E agora a gente vai ter o segundo componente da disciplina, dessa aula de hoje, que é a parte de cruzamentos. Então, o que seria a definição de cruzamento? Então, a gente tem aqui ilustrando, por exemplo, um cruzamento de holandês com um zebu, gerando um girolando. Então, a gente pode ter um holandês com um gi, gerando o girolando. A gente pode pegar o girolando e cruzar com o senepol, e no final ter um senepol com o girolando. Então, são cruzamentos. Então, é uma ferramenta, o cruzamento é uma ferramenta. E o que ocorre entre dois indivíduos é o acasalamento. Então, a definição de cruzamento, ele é o acasalamento de indivíduos pertencentes a diferentes raças, espécies, famílias. Então, um dos produtos que a gente vai ter, os produtos principais que a gente vai ter do cruzamento é o animal cruzado, um animal mestiço ou mais conhecido como animal híbrido. Então, aqui um exemplo bem comum, que a gente já conhece, que é quando a gente tem um cruzamento de um jumento com uma égua, o que a gente vai ter são os nossos animais burro e mula. Então, são animais híbridos. Se a gente inverter, cruzar um cavalo com uma jumenta, é o que a gente vai ter, bem conhecido como bardoto e bardota. Bom, e aí, o cruzamento? Quais são as vantagens da gente ter dos cruzamentos? A primeira vantagem é o aproveitamento da heterose, complementariedade e redução da endogamia. A gente vai agora falar um pouquinho mais de cada um deles. Então, a heterose. O que seria heterose? A definição de heterose é a superioridade da média, né, das progênies em relação à média dos seus pais, para uma determinada característica. Então, imagine assim, a gente tem um valor fenotípico médio da prole quando ela é superior à média da geração parental. Então, outra coisa também que a gente tem dessas heteroses é observada geralmente por cruzamento entre populações de raças puras ou entre linhagens endogâmicas. E o grau de heterose ela depende da distância entre as raças ou linhagens. Então, a heterose é o que a gente chama, bem no nosso coloquial, de choque sanguíneo. Então, quando eu pego, por exemplo, um animal holandês ou um animal europeu, de origem europeia, com um animal zebu, eu tenho aquele choque sanguíneo, mais conhecido de maneira mais formal como heterose. Então, a resposta da heterose ela é inversamente proporcional à herdabilidade da característica. Então, a herdabilidade, características com baixa herdabilidade, principalmente as reprodutivas, né, que são aquelas afetadas lá na endogamia, elas são as mais influenciadas pela heterose. Por quê? Porque quando a gente aumenta a heterose na minha população, quando eu aumento o indivíduo a heterose, ela é o caminho inverso da endogamia. Então, através dos cruzamentos de indivíduos, ou seja, o acasalamento de indivíduos que são geneticamente distantes, eu posso fazer a redução da minha endogamia. E, por consequência, eu vou ter uma redução da minha endogamia e que eu vou ter com um maior reflexo nas minhas características de baixa herdabilidade. Então, a endogamia e a heterose, elas são inversamente proporcionais. Quando eu aumento a minha heterose, eu estou reduzindo a minha endogamia, usando esse choque sanguíneo. E 3 coisas a gente tem que falar quando a gente vai ter a média populacional dos indivíduos com heterose maior superior aos seus pais. Então, a gente tem que falar sobre dominância e epistasia. Então, o que a gente tem de teoria de dominância? Então, quando os alelos dominantes eles são os alelos favoráveis, então imagine que o azão ele é dominante sobre o azinho. E muitos genes a gente vai ter influenciando o desempenho dos nossos animais. Então, a gente já falou sobre produção de leite. Imagina assim, na produção de leite a gente tem muitos genes influenciando sobre ela. Então, principalmente nas características quantitativas,
a gente tem muitos genes influenciando sobre ela. Então, se os animais que são maiores produtores, são animais que maiores performances naquelas características, a gente imagina que eles têm o maior número de genes dominantes. Então, se a gente pegar cada um na sua distância genética, que são animais especializados naquelas características, possivelmente eles têm um maior número de genes dominantes. Se eles têm um número maior de genes dominantes, eu vou ter, então, uma maior probabilidade de ter um número de alelos dominantes. Então, com o cruzamento desses indivíduos, o que eu espero ter é que o filho dele ou a prole dele seja portador de grande alelo dominante. Então, quando eu pego animais que são poucos relacionados, eu pego o maior número de alelos dominantes. Então, quanto animais mais especializados, melhores, com genes fixados na sua população superior, o que ocorre é que a gente vai ter uma prole com maior probabilidade de ter grande parte dos seus genes dominantes. A teoria de sobredominância. O que acontece é que quando a gente tem indivíduos heterozigotos, por exemplo, o que acontece com o burro e a mula, ou a gente tem muito comum isso na parte de milho e soja, é que os híbridos eles vão ter uma sobredominância, ou seja, eles vão ser superiores à sua população base. Então, quando a gente tem uma complementariedade do azão com o azinho, a gente vai ter esses indivíduos heterozigotos. Esses heterozigotos eles podem ser sobredominantes ao azão e o azinho. Então, quando a gente tem isso, a gente pode ter sim um indivíduo híbrido sendo superior à sua população parental. Então, aqui tem um exemplo. O alelo A produz uma determinada substância, enquanto o alelo Azinho produz uma outra substância. E aí a gente pode ter a complementariedade entre o azão e o azinho, fazendo um sinergismo entre os dois, fazendo então o fenótipo nosso ser muito superior quando a gente tem os indivíduos heterozigotos. Fazendo o indivíduo então ele ser mais versátil e mais adaptável. E da epistasia? A da epistasia é a mesma ideia de sobredominância, só que agora a gente vai ter a interação entre um locus e outro. Então, quando a gente tem essa interação entre dois locus, a gente chama de efeito da epistasia. É a mesma ideia de dominância e da sobredominância, só que agora é um locus sendo influenciado por outro, ou os dois locus tendo a sua complementariedade. Entretanto, essa parte de epistasia ela é muito pouco abordada hoje, porque a parte de epistasia a gente ainda tem muita coisa a ser estudada sobre epistasia e o quanto ela impacta na heterose. Então, por isso, hoje ela é um pouco desprezada. E aqui a gente tem um exemplo, só como que a gente vai imaginar um cálculo da heterose. Então, a gente tem no cálculo da heterose o quanto a média dos indivíduos cruzados, né, os indivíduos que são da próxima geração, eles podem ter em relação à média dos seus pais. Então, a gente pode calcular pela diferença ou a proporção de quanto eles são superiores em relação aos seus pais. A gente pode pegar em escala natural, então realmente calcular a média de um menos a média do outro, ou quando a gente quer a porcentagem de quanto os indivíduos cruzados, em média, são superiores aos seus indivíduos pais. Então, é simplesmente a gente pegar a razão entre a diferença, né? Então, é a diferença entre os cruzados menos os seus pais, dividido pelos seus pais, multiplicado por 100. Aí a gente vai ter o quanto eles são superiores aos seus indivíduos, aos seus pais. Então aqui um exemplo, nem preciso dizer que esse exemplo já é o exercício de hoje, né, que vocês vão mostrar lá no R, que é para calcular a heterose estimada para tamanho de leitegada e qual é a diferença entre as raças. Então é simplesmente a gente pegar e substituir a heterose estimada. Quando a gente tem, obviamente, gente, isso é em média, a gente vai ter lá na heterose calculando o dos cruzados menos seus pais. Então ali a gente vai ter 9 menos 8,3, a gente vai ter 0,7 em média a mais de leitões no nosso cruzamento. Então, em média, esse valor superior. E o cálculo da heterose é 0,7 dividido, isso em proporção, né, em porcentagem, dividido por 8,3 multiplicado por 100. Isso quer dizer que a gente tem um aumento
de 8,4% sobre o número de leitões na próxima geração. Ou seja, esses indivíduos que foram cruzados, eles são superiores aos seus pais em 8,4%. E aí, qual é a diferença entre as raças? Então, a gente vai ter a raça materna e vai ter a raça paterna. É simplesmente eu pegar a média da raça paterna, a média da raça materna, diminuir uma pela outra e achar o número de leitões que a gente vai ter da heterose entre as raças, né? O quanto os filhos vão ser superiores aos seus pais. Então, quando a gente pega o A com A e B com B, eu pego o quanto esses indivíduos A e A são superiores ou inferiores aos indivíduos B com B. Então, por isso essa diferença de 9,1 menos o 7,5. Então, é a diferença entre as duas raças, não os cruzados, né? Quando a gente pega essas duas raças, a gente vai ter que a diferença de 1,6 leitão. Por quê? Porque uma raça vai estar mais especializada no número de leitões que outra. Se uma está mais do que a outra, a gente espera que ocorra uma diferença entre elas. Aqui, gente, é só um exemplo de uma única característica. Quando a gente faz o cruzamento dessas duas raças, a gente espera que essas duas a gente está tendo uma complementariedade, cada um na sua especialização. Quando a gente faz o acasalamento entre elas. E aí a gente tem a teoria de complementariedade, que é a escolha lógico, né, escolha e uso lógico de raça paterna e materna, de forma que cada uma contribua com o que tem de melhor. Então, o cruzamento de raças em sequência específica parece que sempre a gente pense em maximizar o impacto de características desejáveis e minimizar as desejáveis. Pensando sempre em quem? Começando com o mercado. Então, sempre que a gente for fazer o cruzamento de raças, pensar que o mercado vai comprar o produto desse acasalamento. Então, sempre visando o mercado. Não adianta fazer um acasalamento de indivíduos justamente da sua cabeça e imaginar que aquilo ali vai dar certo. Sempre pense no mercado, porque o mercado sempre que vai consumir o seu produto. Então, a ideia é sempre o quê? Associar características de rusticidade e resistência, por exemplo, endo- e ectoparasitas, com a produtividade por meio da incorporação de genes diferentes, por exemplo, zebuínas com taurinas. Eu posso pegar o indivíduo holandês, cruzar com o indivíduo zebu, e ao final eu vou ter um indivíduo que vai pegar a rusticidade do zebu e a produtividade do europeu. Quando a gente fizer essa complementariedade, é sempre visualizando o quê? Buscar o máximo das duas, um máximo da resistência, rusticidade, né? Que a gente já viu que é a resiliência, hoje é mais visto como resiliência, com a produtividade daquele indivíduo. Então é sempre botando na balança, buscar a resistência, a rusticidade com a produtividade. Por quê? É sempre complementar o que a gente tem. Então, sempre buscando essa complementariedade, essa maximização, essa otimização do nosso sistema de produção com as características que a gente vai buscar em cada um dos pais, aqui tem uns exemplos de cruzamento. Então, a gente pode pegar um cimental e cruzar com um zebu, aí formando o Sim Brasil. A gente pode pegar um Brahma e cruzar com Angus, formando um Brangus. A gente pode pegar um Brahma, cruzar com Hereford, formando Braford. Aqui o Charolês, com qualquer um que seja zebuíno, formando o Canchim. Então, assim, tem uma série aqui, são só exemplos de cruzamentos que a gente tem, de acasalamentos que a gente vai buscar, para poder criar as nossas raças, ou buscar a otimização dependendo do mercado que vai me consumir. Então, buscar através do cruzamento, que é usando os acasalamentos entre os indivíduos que são diferentes, fazendo uso desses cruzamentos e ideias de complementariedade, buscando em dominância, sobre dominância, é o que faz vocês especialistas. Então, cabe a vocês buscar as raças, quem vai ser o indivíduo que vai complementar, fazer esse processo de otimização, buscando sempre a maximização do fenótipo do indivíduo, cabe a cada um de vocês, profissionais, na hora de fazer isso. É isso que faz vocês melhores do que outros. Então, o que a gente vai ter com o cruzamento é uma rápida mudança das características de uma população. Rápido, é claro, depende do tempo do intervalo de geração que a gente já viu na outra aula. Então, por meio do uso de reprodutores de uma raça com maior potencial genético para a característica, a gente pensa sempre naquela que a gente vai melhorar. Então, a gente pode, numa geração, já dar um impacto muito maior sobre a geração anterior, dependendo, é claro, da herdabilidade da característica. E outra consequência que a gente vai ter do cruzamento é o inverso da depressão causada pela endogamia.
é o aumento do poder adaptativo e também resistência dos animais, é a maior produtividade dos animais, melhora do fenótipo. Mas por quê? Porque lá naquele momento de aumentar a endogamia, você buscou usar a endogamia de maneira a ser uma ferramenta para especializar uma linhagem ou para diferenciar uma entre linhagens. Então, isso é um uso, uma ferramenta. Tem que ser feito de maneira lógica, buscando aquela maximização. E o cruzamento é o oposto. É pegar linhas endogâmicas, um dos usos, né? Pegar linhas endogâmicas, fazer o cruzamento delas para que a gente tenha um maior choque sanguíneo, uma heterose muito maior. Então, voltando àquela parte lá das linhagens endogâmicas de aves, é a mesmíssima ideia. Buscar linhagens que são especializadas e, ao final, fazer um choque sanguíneo entre elas, que a gente vai gerar nossos animais comerciais. Só que também a gente tem que levar em consideração a capacidade combinante dos indivíduos, ou de raças, ou de indivíduos propriamente dito. O que seria essa capacidade combinante? É a habilidade de combinação genética entre linhagens ou propriedade das linhagens acasaladas fornecer bons produtos. Então imagina assim, quando a linhagem é acasalada com várias outras, ela vai produzir, em geral, todas com bons resultados. Então diz que a capacidade daquele indivíduo de combinação ela é geral. Entretanto, quando os acasalamentos, um ou poucos acasalamentos entre os indivíduos, entre as linhagens, né, fornecem resultados desejáveis, a gente diz que a habilidade de combinação daqueles indivíduos, né, daquela linhagem, ela é específica, porque eu preciso que X seja acasalada com Y. Então, quando aquele acasalamento específico acontece, aí eu digo que é uma habilidade específica. E aí a capacidade de combinação geral é devido aos efeitos aditivos dos genes, enquanto a específica é decorrente da ação não aditiva. Imagine assim, eu uso A com B, ele é geral. Eu posso A com C, A com D, A com X, A com Y, é qualquer um. Então, sempre que eu fornecer esse acasalamento, eu vou ter indivíduos superiores, ou seja, eu estou sempre somando esses dois os efeitos aditivos entre eles. E aí, quando a gente tem aquelas específicas, quer dizer que está tendo uma interação entre locus ou intralocus. Então, aquela prole ele está tendo efeito maior dos indivíduos dos alelos dominantes ou do efeito da epistasia. Então, essa a capacidade específica é quando eu estou tendo uma maior interação, seja intraloco como também entre locos. Que aí eu não estou tendo mais aquele efeito aditivo, o efeito geral de soma ou de adição que a gente viu nas outras aulas. A gente não está tendo algo específico. Então, aquele cruzamento está tendo uma maior influência dos alelos dominantes ou o efeito da epistasia. Então, aqui é outro exemplo que a gente vai ter. E já podem guardar que esse exemplo cai na prova do Alberto. Então, a prova do Alberto cai esse cruzamento para vocês demonstrarem e mostrarem lá durante a prova dele qual é o verdadeiro girolando. Então, o verdadeiro girolando é aquele bimestiço que é formado por 5/8 holandês com 3/8 Gi. Então, sempre que a gente tem um animal, o cruzamento desses animais com esse grau sanguíneo, é que a gente vai ter o verdadeiro girolando. Isso que é a questão de prova lá do Alberto. Podem guardar isso aí. Aqui é outro exemplo de tipos de cruzamento, é quando a gente tem cruzamentos, por exemplo, um tipo de cruzamento que é cruzamento absortivo, que a gente está fazendo o puro por cruza. Então eu tenho o Cenepol e o Zebu, e eu tenho o meisangue, o F1, que é Cenepol e Zebu. E aí o que eu faço? Eu posso pegar e cruzar novamente com o Cenepol. E aí depois eu continuo cruzando com o Cenepol, continuo cruzando com o Cenepol, continuo cruzando com o Cenepol, até que eu chegar ao ponto que eu vou ter a partir de 93,75 de grau de sangue de Cenepol naquele animal, seja macho ou fêmea. A partir disso daí, eu já vou ter um animal puro por cruza, que é diferente daquele puro por origem, né? A gente vai ter agora o puro por cruza. Então, outro exemplo que a gente vai ter é em carneiro, outros tipos de cruzamento. Então, se a gente pegar o Texel e o De France, algumas raças dessas daí, e começar a pensar, fazer os cruzamentos, os acasalamentos entre raças que são mais adaptadas ao clima brasileiro. Então, imagine, eu posso pegar o Santinês, cruzar com o Dorper, eu posso pegar outra raça nossa já adaptada e cruzar com uma outra de, por exemplo, o Ile de France, que ele vai ter maior produção de carne. Então, a gente pode pegar um que é mais adaptado, mais rústico,
cruzar com animais mais produtivos, e aí ao juntar os dois a gente vai ter essa maximização. Então a gente sempre vai ter essa ideia de otimização, buscando o máximo desse cruzamento, do acasalamento entre duas raças diferentes. E é isso da nossa aula de hoje.